Bem-vindos ao Psicanálise em Formação. Meu nome é Tatiane e hoje nós estamos na quarta aula e iremos falar sobre a formação dos sonhos. Primeiramente, iremos falar sobre o conteúdo latente. O que seria o conteúdo latente? O conteúdo latente é o núcleo do sonho, um material inconsciente genuíno que impulsiona a formação do sonho. Ele se diferencia do conteúdo manifesto, que é a narrativa superficial e distorcida que conseguimos recordar. Freud propôs que o conteúdo latente é frequentemente carregado de significados simbólicos que representam desejos e conflitos reprimidos que, por sua vez, estão diretamente ligados à estrutura do inconsciente. Então, o que é o conteúdo latente? É aquele elemento que está no inconsciente e que se manifesta por meio do conteúdo manifesto. Então, para dar um exemplo aqui, suponhamos que uma pessoa tem um trauma de infância, de algum momento específico da vida dela, e ela tem vontade de fugir do pai e da mãe, por exemplo. Tem vontade de se libertar emocionalmente. Pode ser que ela sonhe fugindo de casa, correndo pela rua. Esse seria o conteúdo manifesto, mas o latente seria o quê? O desejo de fugir, o desejo de se libertar emocionalmente do pai e da mãe, da família. Então, conteúdo latente é o que a pessoa deseja e está reprimido, está no inconsciente, e manifesto é como ele se apresenta no sonho. E por que o conteúdo se torna latente? Por que ele vai para o inconsciente? Porque em um determinado momento ele se torna inaceitável, então ele vai para o inconsciente. Quando eu sinto que aquilo é inaceitável socialmente falando, ou que é errado, não posso fazer aquilo, eu reprimo esse conteúdo e ele se torna latente e vai para o inconsciente. Então, os desejos que seriam moralmente inaceitáveis ou assustadores para o consciente são disfarçados no sonho por meio de imagens e cenas simbolicamente distorcidas, formando o conteúdo manifesto, como já foi dito. A função do analista é penetrar essas camadas de disfarce e, através da análise, desvendar o conteúdo latente, permitindo ao paciente integrar esses aspectos de forma consciente. Então, no setting analítico, quando o analisando fala sobre sonhos e nem o analisando sabe o que significa esse sonho e pergunta ao analista, ao psicanalista no caso, qual é a função do psicanalista? Perguntar, mas como que você se sente em relação a isso? O que te lembra esse sonho? Então, o próprio analisando vai interpretar seu sonho por meio da reflexão. Não seria prudente o analista interpretar o sonho só pelo conteúdo manifesto, porque o conteúdo manifesto pode disfarçar diversos conteúdos latentes que somente o analisando pode chegar nesse ponto baseado em seus conflitos psíquicos. Então, por meio do questionamento, porque da mesma forma que durante a análise o analisando fala seu discurso, fala suas queixas, conta suas histórias, e o analista vai questionando do porquê daquilo, como ele se sente em relação àquilo, no sonho é a mesma coisa. Por meio do questionamento, o analisando que chega às suas próprias conclusões a respeito do sonho e do que provavelmente aquilo significa. Agora iremos falar um pouquinho mais sobre o conteúdo manifesto do sonho. O conteúdo manifesto dos sonhos representa aquilo que o sonhador consegue lembrar e narrar ao acordar. Esse conteúdo pode ser visto como uma tradução ou distorção dos elementos do inconsciente que são filtrados por diversos mecanismos que Freud denominou de processos de censura e distorção onírica. Uma outra coisa importante é a visão de Freud a respeito do conteúdo manifesto do sonho. Freud via o conteúdo manifesto como uma máscara que oculta os desejos verdadeiros e inaceitáveis do inconsciente.
Para ele, os sonhos são uma tentativa do inconsciente de satisfazer simbolicamente desejos reprimidos, enquanto o conteúdo manifesto age como uma fantasia disfarçada, que encobre esses impulsos como elementos simbólicos e distorcidos. É importante entender o que são os mecanismos de censura e distorção. A psique utiliza mecanismos de censura para transformar o conteúdo latente em conteúdo manifesto. Freud identificou processos específicos de distorção como a condensação e o deslocamento, que alteram a aparência original dos desejos inconscientes para algo que possa passar despercebido pela censura interna. Então, segundo Freud, existem muitos elementos no sonho que estão distorcidos, que estão disfarçados, porque se durante o sonho esse elemento ele se apresentasse da forma que realmente está no inconsciente, da forma que é totalmente inaceitável, que produz um sofrimento psíquico, a pessoa teria um sofrimento justamente pela forma como se apresentaria. Então, para se tornar mais aceitável, menos conflitante, o que acontece? O sonho ele camufla os verdadeiros desejos latentes como uma forma de se tornar mais aceitável pelo consciente. Então, surge essa distorção do sonho. O conteúdo ele também passa por deslocamento para algo mais aceitável e também sofre a condensação. É quando vários elementos se misturam em um único elemento só, que eu também irei falar mais à frente. Mas retomando, falando sobre a condensação agora. No contexto freudiano, a condensação é o mecanismo pela qual múltiplos elementos do inconsciente que normalmente estariam separados se unem em uma única representação onírica. Esse processo permite que um único símbolo ou cena no sonho contenha uma gama de significados subjacentes e frequentemente contraditórios. A condensação pode, portanto, ser vista como uma forma de economia psíquica, na qual diferentes conteúdos latentes são condensados em uma só imagem ou símbolo. Para dar um exemplo sobre condensação do sonho, eu vou pegar um sonho que eu tinha anos atrás, que estava relacionado com traumas emocionais. Eu sonhava que eu estava dirigindo um carro do banco de trás, do banco do passageiro. E nos dois bancos da frente estavam as minhas duas filhas. E qual a sensação que eu tinha no sonho? Que era muito difícil de dirigir esse carro, porque eu estava dirigindo do banco de trás, que é impossível, eu não conseguia ter visão da rua, da frente, não conseguia conduzir com facilidade. Eu poderia, se eu pegar esses elementos todos unidos, eu poderia dizer que aqui aconteceu uma condensação. É uma história, só que com vários pontos a serem analisados, vários traumas, várias limitações, questões inconscientes. Então, como eu poderia interpretar esse sonho? Que poderia ser que eu estava com uma dificuldade de condução familiar naquele momento, com medo de não conseguir dirigir a família, com dificuldades de direcionar. E ao mesmo tempo colocando minhas filhas na frente de tudo, como prioridade. Então eu já tenho medo de não conseguir conduzir, dificuldade de condução e priorizando minhas filhas. Então já teriam 3 elementos, só que eles se juntaram num único sonho. Então a condensação é quando existem diversos traumas, diversos conteúdos inconscientes que se tornam latentes e que eles se unem num único sonho, numa única imagem. Por outro lado, também temos o deslocamento, como já foi dito. Eu poderia sonhar realmente desesperada. Eu não consigo conduzir minha família. Estou com medo. Minhas filhas são prioridade. Mas não, o que o sonho faz? Ele cria uma cena mais aceitável para o consciente. E como a gente chega à conclusão do significado do sonho? Fazendo análise, refletindo,
tentando analisar a situação e o contexto do sonho. Então, por meio do sonho se manifesta processos inconscientes, conteúdos latentes, desejos reprimidos. Então, tem gente que vai falar assim, mas nesse caso o sonho não era um desejo, ele era um medo, sim, um medo de não conseguir. Então, o que você desejaria? Que acontecesse o oposto. Então, se torna também um conteúdo latente, porque o desejo é não passar por aquela situação. Só que de tanto medo que a pessoa tem, ela pode sonhar sobre aquilo, uma coisa que ela não quer que aconteça, porque ela deseja o oposto. Só que o sonho, ele acaba criando uma cena, né, de um conteúdo que está reprimido. Só que, como já foi dito, o conteúdo, ele se torna distorcido. Então, recapitulando, conteúdo latente tem relação com questões reprimidas, conteúdos que foram para o inconsciente. Conteúdo manifesto tem relação com o que aparece no sonho, com o que lembramos e relatamos de forma consciente. Condensação do sonho seria a mistura de diversos elementos latentes que se transformam e se resumem em uma única representação, mas que carregam múltiplos significados. E, por fim, o deslocamento de um objeto para um outro considerado menos ameaçador. Na próxima aula já iremos falar mais a fundo sobre a primeira tópica, que é o inconsciente, pré-consciente e consciente, e introduzir a segunda tópica, que seria id, ego e superego. Na verdade, a próxima aula vai continuar essa, porque o sonho tem relação com o aparelho psíquico, que seria a primeira tópica que Freud elaborou. Então, continuando na próxima aula, iremos falar sobre a primeira tópica e introduzir a segunda tópica. Qualquer dúvida que ficou sobre o assunto é só deixar aqui nos comentários ou entrar em contato pelo WhatsApp, que estará aqui também na descrição do vídeo. Lembrando que eu também deixarei aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site, onde vocês poderão ler todos os artigos sobre essa aula. E no final da postagem vai ter também todos os escritos de Freud que falam sobre esse assunto, sobre essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.